IPEC 54,46, Datafolha 52,48. Diferença grande, né? Numa reta final. Exatamente. Toledo, analisa para gente. Bom, o IPEC está exatamente igual, Kennedy, ao que veio na semana passada, na outra semana, ele não pegou nenhuma variação dos dois candidatos praticamente ao longo de todo o segundo turno, e é o instituto que dá o Lula mais aberto em relação ao Bolsonaro, né? Completamente fora da margem, é um instituto que está colocando o pescoço na guilhotina mesmo, quer dizer, está bancando esse resultado. Se a gente vai para os votos totais, que incluem brancos e nulos, a diferença é de 7 pontos, 50 a 43. Vale notar que tem ali ainda 2% de indecisos que poderiam migrar para um dos candidatos, eventualmente, se fossem para o Bolsonaro, ele chegaria a 45, ainda assim ficariam 5 pontos de diferença em relação ao Lula, e 5% de branco e nulo, que está mais ou menos próximo do que deve ser. Se bem que aqui a gente tem que tirar alguns eleitores que eventualmente acabam mudando para algum dos candidatos na hora H e aqueles que sem querer erram na urna, mas esse 5% aqui está mais ou menos dentro do previsto. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se a gente fosse olhar exclusivamente para o IPEC, que é o antigo IBOP, a eleição teria grandes chances de estar quase definida, porque a distância entre eles é muito grande, não só é fora da margem de erro, como, mesmo que houvesse uma abstenção maior no Nordeste, que é o grande reduto do Lula, em relação ao Sudeste, ao Sul, que é onde o Bolsonaro consegue tirar parte dessa diferença, ainda assim, o resultado muito provável seria a vitória do Lula, considerando exclusivamente o IPEC. Agora, aí a gente vai olhar o Datafolha. O Datafolha está oscilando nessas últimas 4 pesquisas. Estava 53,47, foi para 52,48, depois abriu para 53,47 de novo na quinta-feira e agora voltou para 52,48. 52,48 está no limite da margem de erro. Mesmo assim, é muito improvável que houvesse um empate. Estatisticamente, tende quase a zero o empate com essa margem de 4 pontos. Tá? Nos votos totais, o Datafolha dá um pontinho a menos para o Lula, 49 nas duas últimas, na de quinta-feira e nessa também, e o Bolsonaro, que tinha oscilou de 44 para 45, está um pouquinho além do que ele aparece no IPEC. 4% de brancos e nulos, 2% de indecisos. Nesse cenário do Datafolha, a possibilidade de uma virada do Bolsonaro ainda é pequena, bem pequena, mas fatores extracampo, como uma eventual abstenção mais alta no Nordeste do que em relação ao Sudeste e o Sul, poderiam fazer a eleição ficar muito próxima e ser decidida no olho mecânico, para usar uma palavra que não se usa mais. Ia ser realmente uma decisão por milímetros. Ô, Toledo. Eu tendo a fazer Toledo. uma média entre os dois, Kennedy. Fala. É. Não, é isso que eu ia te perguntar, porque é o seguinte, são dois institutos de muita confiabilidade, são dois institutos muito sérios. Agora, um deles está errado, né? Porque um dá uma vantagem de 8 pontos percentuais, outro dá uma vantagem de 4 Não pontos percentuais. necessariamente. Você vem sempre alertando para a gente aqui que na reta final a máquina do Bolsonaro é uma máquina de chegada, né? Então a gente tem tido sempre uma visão, vou dizer, um pouco conservadora em relação aos números, porque a gente está ponderando um pouco essa máquina de chegada. Você ia fazer a tua média, o que? O 53,47? Ia ficar por aí? Então, mas os dois ainda estão dentro. A diferença entre eles é significativa, mas ainda está dentro da margem. Por quê? Pelo IPEC, o Lula teria no mínimo 52 e pelo Datafolha ele E teria o no máximo Bolsonaro no máximo 54. Então, 48. eles estão. Não, o Datafolha, não, pelo Datafolha o Bolsonaro poderia ter no máximo 50 e o IPEC, pelo IPEC, ele poderia ter no máximo 48. Quer dizer, tem um intervalo de casamento entre as duas faixas. Não dá para dizer que um está errado, pode ser que a média esteja no meio, entendeu? Se o resultado vier no meio, aí os dois vão estar certos. Se o resultado vier mais apertado, aí o IPEC vai estar errado e o Datafolha vai estar certo.
se vier mais aberto, ao contrário. Mas eu acho que o movimento, analisando o movimento das últimas semanas, quer dizer, do IPEC é de estabilidade completa, sem olhar os segmentos. Claro que tem trocas ali, ganha entre os jovens, perde entre os idosos, ganha no Nordeste, perde no Sudeste, etc. Mas no cômputo geral, na soma, está dando tudo muito estável. E no Datafolha também não tem uma tendência de crescimento do Bolsonaro, porque, como eu disse, é uma É isso. oscilação de um ponto apenas da intenção de voto do Bolsonaro, que foi um para baixo, um para cima, um para baixo e um para cima. Quer dizer, é como se em vez de ter 48, ele tivesse 47,5. E dependendo de uma ou poucas entrevistas a mais ou a menos, arredonda para cima ou arredonda para baixo. Então, assim, o que eu estou dizendo é, eu não vejo uma tendência de crescimento do Bolsonaro na reta final. Pode acontecer um crescimento de hoje para amanhã? Pode, como a gente viu acontecer no primeiro turno, né? Agora, no segundo turno, tem menos espaço para ver esse movimento, porque tem menos lugar de onde sair voto, porque tem menos candidato. Né? Você não tem a desidratação do Ciro Gomes, você não tem a perda de eleitores da Simone Tebet e dos nanicos, né? Tem menos espaço, mas vale lembrar que ainda tem 2% de eleitores indecisos nos dois institutos e ainda tem uma pequena parcela que admite votar nos dois candidatos, que pode votar tanto em um Ô, quanto em Toledo, olha outro. só, Então, não você dá para falou muito bem, cravar as que o duas Lula está eleito. pesquisas. Mas ele. Não, não, você não dá para cravar que Lula está eleito, mas você está dizendo o seguinte: as duas pesquisas mostram uma estabilidade com os números que elas parecida com os números que chegaram na reta final. Vieram mais ou menos ao longo do segundo turno mostrando isso. No último programa, para metade do país dormir tranquila e outra metade preocupada, quem queria o Lula precisava de ter uma diferença de pelo menos 5 pontos percentuais. Quem quiser dormir tranquilo, Sim, vai dormir com os números do IPEC, certo? Quem quiser ficar mais preocupado, exatamente. estender a madrugada aí, beber um pouquinho, dorme com o número do Datafolha. Certo ou estou errado? Sim. Não, é isso mesmo. Eu acredito que o resultado vai apertar na reta final, como sempre aperta. Tá. A questão era essa, é com que distância eles chegam. Pelo IPEC, a distância é grande demais para o Bolsonaro fazer uma virada. Pelo Datafolha, é muito difícil, mas ainda é possível. Beleza. Deise, vamos te ouvir agora. Vai, depois dessa conversa com o Toledo, faz essa análise para a gente. IPEC 54 a 46 de válidos, dando o número correto agora. Datafolha 52 a 48 de válidos. Lula, Bolsonaro. Que tu vai falar, né, diante desses números? Acho que tem algum... Nossa, é impressionante isso, né? A gente vai ter uma eleição acirrada de novo. Quando foi a Dilma e o Aécio, foi bem complicado. Eu acho que a gente vai ver um cenário assim novamente, né? O que assim, a expectativa das campanhas agora, que daí, olhando esses números, a gente percebe que elas estão agindo de forma correta, né? Focando em São Paulo e focando em Minas Gerais, né? Porque quando tu olha esses números é onde pode virar. O resto do país se consolidou, é muito difícil fazer qualquer movimento. E aí o que eu olho daqui, você não tem muita análise a ser feita. Assim, o IPEC realmente, se essa diferença for comprovada, eu confesso que é uma surpresa para mim, né? Eu não acredito que a diferença ela seja tão grande. Não é que ela seja grande, né? Mas pelo resultado do primeiro turno, pelo que a gente acompanhou até agora, espera-se que a diferença seja menor, né? E até pelo que tem demonstrado as pesquisas nos estados. Aí só para resgatar um pouquinho aqui, né? A gente sempre fala, né? Todos os dias que as pessoas perguntam para a gente quem vai ganhar. Historicamente, né, desde Getúlio Vargas, quem venceu em Minas vence no resto do país. Nossa, a gente está começando a chover aqui. Quem vence em Minas vence no resto do país. Também, historicamente, quem vai no segundo turno à frente vence. Então, e aí, olhando esses números, né, eles tendem a corroborar mais a candidatura do ex-presidente Lula. Então, eu acredito, ainda olhando os últimos números das pesquisas e me baseando pelos resultados do primeiro turno e com esses números, que a vitória, pelo menos por enquanto, ela está se desenhando para o ex-presidente Lula muito apertada. Assim, é o que dá para a gente ter uma ideia agora, por enquanto.